Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje vamos falar de escutismo. Os nossos convidados são Susana Fonseca e o Padre Luís Marinho, da Junta Central do CNE, a direção do Corpo Nacional de Escutas em Portugal. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Estão em Macau a propósito dos 20 anos do grupo de escuteiros lusófonos, já vamos falar deles. Perguntava, antes de mais, se existe em Portugal a noção, a memória de que os escuteiros portugueses começaram aqui em Macau. Isso é um facto histórico, que o primeiro território português a conhecer a experiência do escutismo foi precisamente em Macau, devido ao contacto do então governador do território com Hong Kong, sabendo que o escutismo nasceu em 1907 na Inglaterra pela mão do Lord Baden-Powell. Logo se espalhou pelas colónias britânicas e esta proximidade a Hong Kong foi muito oportuna para o conhecimento dos portugueses deste movimento e que depois o levou para Lisboa, onde se consolidou na primeira associação escutista em Portugal, que ainda hoje existe, que é a Associação dos Escoteiros de Portugal, que é fundada precisamente em 1913. Escuteiros com O, nesse caso. Exatamente. E alguns anos mais tarde, uma década mais tarde, surge então o Corpo Nacional de Escutas, escuteiros com U, que é o escutismo católico português, não é? Em 1923, pela mão do então arcebispo de Braga, Dom Manuel Vieira de Matos, e de Monsenhor Avelino Gonçalves, que se deslocaram a Roma para um congresso eucarístico internacional, conheceram o escutismo agora na sua organização dentro da Igreja Católica e quiseram trazê-lo para Portugal. E fundaram, efetivamente, o Corpo Nacional de Escutas, que desde então cresceu e se desenvolveu fortemente em todo o território português. É hoje o maior movimento juvenil do país, tem cerca de 70 mil membros e tem o objetivo de chegar aos 100 mil membros quando do centenário, daqui a meia dúzia de anos, literalmente daqui a 6 anos, nesta altura tem 94. Perguntava, Susana, está em curso alguma campanha de recrutamento? Muito boa tarde, pela oportunidade de estarmos aqui a falar de escutismo, que para nós é um enorme prazer, para nós da Junta Central e com certeza para os cerca de 73 mil escuteiros que existem espalhados pelo mundo. Nós temos escuteiros em Portugal, temos escuteiros na Suíça, temos escuteiros em Macau. Escuteiros portugueses espalhados pelo mundo. Escuteiros portugueses espalhados pelo mundo, sim, muito obrigada. Não é uma campanha de recrutamento, é uma proposta, é uma sensibilização de toda a comunidade portuguesa. É, sim, uma grande aposta na educação e na educação integral dos nossos jovens. Estamos aqui, somos adultos, temos consciência e acreditamos nos princípios e no método que Baden-Powell propôs para o movimento escutista. Acreditamos que conseguiremos deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, segundo nos disse BP, se conseguirmos promover junto das crianças e dos nossos jovens estes princípios, estes valores que o escutismo transmite. E, portanto, se conseguirmos ter também adultos qualificados e capacitados, sim, conseguiremos chegar a mais crianças e a mais jovens e, sim, em 2023 temos este objetivo de podermos dizer que somos 100 mil escuteiros, apesar de não nos querermos centrar no número em si e nesta variável que é em termos de quantidade, queremos sim apostar na qualidade para crescer. Este objetivo, que é um objetivo do Corpo Nacional de Escutas, está alinhado e é coerente com o objetivo também da Organização Mundial do Movimento Escutista, para também em 2023 sermos 100 milhões. O nosso contributo, a nossa pequena fatia para estes 100 milhões é a proposta dos 100 mil escuteiros. Nesta altura, a nível mundial, quantos escuteiros existem? O número que é apontado é cerca de 40 milhões de escuteiros que estão filiados na Organização Mundial do Movimento Escutista. Porque depois há em vários países associações e grupos que praticam o escutismo e que não estão filiados na Organização Mundial. Uma das prioridades da nova direção do CNE, porque é uma nova direção, tem a ver com o projeto educativo e uma maior aproximação do Corpo Nacional de Escutas à Igreja Católica. Quer isto dizer que tem havido um afastamento, em certo sentido? Não significa que tenha havido um afastamento, significa que este é um vínculo que tem que ser sempre cultivado
e cuidado, porque se não se cultiva e não se cuida, facilmente se rompe, porque nós reconhecemos-nos como uma proposta educativa para os nossos jovens através do método escutista, à luz do Evangelho de Jesus Cristo e segundo aquilo que é a proposta da Igreja Católica. E, na verdade, quase todos os nossos grupos locais estão inseridos em paróquias e, portanto, desde logo esta proximidade, que diria física, já existe, mas depois precisa de ser enriquecida de conteúdo. E isto é enriquecido de uma forma muito especial pelo cuidado na formação dos nossos dirigentes, porque são eles que estão no dia a dia, ou semana a semana, pelo menos, no contacto com as nossas crianças e jovens. E, portanto, é uma parte integrante da formação e da preparação e da escolha dos nossos adultos que também seja para eles uma oportunidade de melhor conhecerem, viverem e aprofundarem a sua fé. E daí este objetivo que sempre colocamos de cuidar e alimentar esta ligação à Igreja. A Susana Carvalhosa trabalha precisamente nesta área da formação de adultos. O que é que está a ser feito nesta altura para reforçar essa formação à luz desta filosofia do CNE? Fizemos também recentemente, ao nível do programa educativo, uma proposta onde esta dimensão e esta área de desenvolvimento também da fé e da espiritualidade está integrada com outras 5 áreas de desenvolvimento. Procuramos, aumentando a complexidade e de acordo com as faixas etárias das nossas unidades, das nossas secções, propor que eles se desenvolvam de 6 modos diferentes, mas sempre em paralelo, não privilegiando, por exemplo, o desenvolvimento físico em detrimento social, portanto, integrando todos, onde também esta dimensão do desenvolvimento espiritual é uma dessas áreas. Quais é que são essas várias dimensões que tentam cultivar em harmonia? Quais é que são? São 6, utilizamos a palavra fáceis também como mnemónica para nos poder ajudar a não esquecer. O F é de físico, o A é de afetivo, o C é de caráter, o E de espiritual, o I de intelectual, o S de social. Portanto, dará esta palavra fáceis e procuramos que o programa educativo, ajustado, como disse, a cada uma das nossas secções, a cada uma das unidades, termos uma proposta e um sistema de progresso, de modo a que eles consigam, estou-me a referir aos nossos escuteiros, progredir e desenvolverem-se em todas estas dimensões. A forma como, ao nível dos adultos, procuramos desenvolver estas mesmas áreas é de acordo com o método proposto por BP. Temos aqui também ao que chamamos 7 maravilhas do método escutista. Este sistema de progresso que acabei de referir é uma destas maravilhas, mas temos outras. E ao nível da formação dos adultos, consideramos que tanto escuteiros que tenham terminado o seu percurso ao nível dos caminheiros, os mais velhos, que por opção ou por convite pretendam passar a servir o movimento escutista como dirigentes, ou qualquer outro adulto com idade superior a 18 anos que pretenda tornar-se voluntário e esse modo de praticar voluntariado seja ao serviço do escutismo, e desde já lanço aqui o repto à comunidade local que queira de alguma forma colaborar e fazer voluntariado aderindo ao movimento escutista, preparando-se para ser dirigente do Corpo Nacional de Escutas, é uma opção de voluntariado que existe, e para se tornar dirigente do CNE precisa de desenvolver um conjunto de competências que consideramos essenciais, porque é um voluntariado que implica a aplicação de um método próprio. Este percurso pode ser desenvolvido durante 2 anos, onde se aprende o que é escutismo,
o que é o escotismo, onde se aprende a forma de dinamizar as nossas atividades e o método, onde a ação e o jogo são o elemento central. Acreditamos que é mais fácil aprender e aprendermos se pela experiência que temos possamos tirar daí as aprendizagens, que é uma outra maravilha, que é o aprender fazendo. E então, através do jogo e das nossas atividades e das nossas propostas educativas, é assim que as nossas crianças e os nossos jovens se desenvolvem. Portanto, este percurso de formação de adultos tem esta componente a que chamamos um percurso inicial de formação, que pode ser ir até 2 anos, para se tornar dirigente. Mas, a partir do momento que somos dirigentes, este não é um fim, é o início de um novo percurso e depois começamos então um percurso de formação contínua e de acompanhamento e de renovação, de partilha, de troca de experiências. Portanto, acompanhamos todos os dirigentes ou procuramos acompanhar em todo o seu percurso. A Susana tem um percurso longo no escotismo. Perguntava-lhe, com as novas tecnologias, com a internet, com uma maior oferta cultural a que os jovens têm acesso, é hoje mais ou menos atrativo? Os escoteiros para os jovens são mais ou menos atrativos do que eram há 10, 20 anos atrás? Eu vou responder dizendo-lhe diretamente que acho que é tão atrativo agora como era há 94 anos atrás, se quiser, ao nível do Corpo Nacional de Escutas. A proposta e o método de Baden-Powell é transversal aos tempos, aos hábitos, aos costumes das diferentes gerações. Atualmente, as novas tecnologias podem ser e são uma ferramenta útil para atingirmos os objetivos pedagógicos e os objetivos educativos que queremos desenvolver. Não são um fim em si, podem ser uma estratégia que nós temos também ao nosso serviço para poder dinamizar as ações que desenvolvemos. A proposta de sistema de patrulhas, que é viver em grupo, todos os elementos de um grupo são importantes, apesar de termos tarefas e responsabilidades diferentes. Tão importante é eu poder ser guia e orientar uma patrulha e desenvolver competências de liderança, como é importante eu ser o tesoureiro e gerir todas as contas e os fundos da minha patrulha, como é importante eu ser o guarda-material, porque eu não posso ir para uma atividade se o material não tiver cuidado e à disposição, e é desta aprendizagem da vivência em grupo, que é outra maravilha do método do sistema de patrulhas, que é atual e transversal aos tempos. Muito bem. Atualmente, e tenho um percurso longo, comecei num agrupamento, pela fundação de um agrupamento, o 707 Santa Margarida, onde fui lobita, e fiz, a partir daí, integrei o agrupamento 73 em Carnide, onde estou atualmente, até janeiro deste ano, quando tomamos posse esta nova equipa da Junta Central. E temos desenvolvido também alguns estudos e alguns estudos científicos, e onde estamos a chegar à conclusão que este desenvolvimento das crianças e dos jovens como escoteiros trazem também uma mais-valia atualmente para o mercado de trabalho, porque esta experiência de ter vivido em grupo, de desempenhar diferentes tarefas, de nos adaptarmos, de aprendermos de acordo com as nossas experiências, agora, quando já adultos e estamos no mercado de trabalho, é já uma das características que muitas empresas e organizações consideram como uma mais-valia num currículo, independentemente da área de formação, pessoas que passaram por esta experiência de vida e desenvolveram um conjunto de competências transversais no mundo do trabalho, e nós, pela prática, já as fomos adquirindo ao longo dos anos de vida enquanto escoteiros. No fundo, trata-se de um sistema, se quisermos, de transmissão de valores. Que valores são estes? São os valores que permitem dizer que a vida é humana, que olham para a pessoa na sua integralidade. É claro que os escoteiros trabalham pela paz, porque muito cultivam o diálogo, e o diálogo entre culturas, o diálogo entre religiões, o diálogo entre tradições. Nós somos, como se afirma logo desde os primeiros passos que se entra no movimento, somos uma fraternidade mundial.
E, de uma forma muito concreta, as nossas atividades mundiais, o Jamboree é, enfim, a grande atividade mundial, é uma experiência real de convivência em paz e de conhecimento recíproco. E isso é tão importante no tempo em que vivemos. Um segundo aspecto que também atualmente é tão relevante e tão sublinhado, seja na política, seja na educação, seja mesmo até na dimensão espiritual, que é o cuidado da natureza. Não só a natureza como as reservas onde há a vida animal e a vida vegetal, mas talvez a natureza como hoje, na fórmula do Papa Francisco, é a nossa casa comum. A natureza é o habitat natural, é o primeiro lugar da atividade do escotismo. E sempre realizamos grande parte das nossas atividades neste contexto, não só desfrutando destes espaços e das maravilhas que os nossos olhos podem contemplar, da serenidade que uma belíssima paisagem pode oferecer, mas igualmente cuidando. E não é raro vermos escoteiros envolvidos em ações de cuidado da natureza, seja da limpeza de um trilho, de um caminho, de uma praia, seja no cuidado do seu bairro, cuidado de um fontanário, de uma parede, de um espaço comum, seja até neste envolvimento nas questões mais macro, não é? Quando pensamos nas alterações climáticas, num estilo de vida sustentável, é isso que fazemos, ensinar pela prática, aprender fazendo, a viver com pouco, com aquilo que a natureza nos proporciona, aquilo que nós podemos construir e habituarmos-nos a deixar os espaços melhores do que aquilo que os encontramos. Isto é desenvolvimento sustentável, claramente. Isto é o cuidado da casa comum, de que tanto fala o Papa Francisco, mas que todas as orientações, mesmo de natureza política e de educação, para aí nos apontam. E depois esta dimensão da abertura ao transcendente, esta dimensão que podemos chamar de religiosa ou espiritual, enfim, não significando a mesma coisa, podemos conceder, usar estas várias palavras, porque, como dizia Baden-Powell, Deus escreveu 2 livros. A Bíblia, Baden-Powell era um anglicano, era um cristão, portanto, e a sua fé tinha esta expressão concreta, mas também o outro livro, que é a natureza. E muito ensinou o quanto, contemplando a natureza, nós podemos conhecer a Deus. E esta dimensão esteve sempre presente na proposta educativa do fundador, do Baden-Powell, como hoje continua de uma grande atualidade. Só para dar uma pequena referência, na Organização Mundial do Escotismo, volta e meia, esta é uma questão que vem sendo discutida. Somos uma organização que está em todos os países do mundo. A dimensão da fé, da religião, tem tantas diferenças, seja no contexto asiático, seja no contexto europeu, por exemplo, onde a secularização está tão desenvolvida. E a Organização Mundial fez um inquérito às 164 associações que constituem esta Organização Mundial, perguntando sobre a importância que esta dimensão espiritual tem no escotismo que praticam. Houve 136 associações que responderam a este inquérito e, para a grandíssima maioria, o grande pedido era: ajudem-nos a desenvolver esta dimensão, porque se calhar faltam-nos os instrumentos concretos de podermos trabalhar com os jovens, com as crianças e os jovens, este aspecto. Portanto, o escotismo, sendo multirreligioso, não só cultiva esta dimensão espiritual, como cultiva a convivência pacífica e a relação harmoniosa entre os homens e mulheres de todas as confissões e credos. E vemos bem que, no tempo em que estamos a viver, este é um aspecto decisivo, não é? Este é um aspecto que pode, de facto, mudar o mundo quando vemos como o terrorismo que faz apelo aos valores religiosos é das ameaças mais graves para o nosso tempo.
Mas não resisto a fazer uma pequena provocação, mas não é mais assim esse caráter multirreligioso no caso da Associação de Escuteiros de Portugal? O CNE é uma instituição confessional ligada à Igreja. Está aberta a não católicos também? O CNE está aberto a todos os que queiram aceitar esta proposta que fazemos, que é uma proposta inspirada pelo Evangelho à luz da doutrina da Igreja Católica, é muito claro. Eu penso que o facto de termos uma identidade bem definida em nada nos impede de dialogarmos e de convivermos com todos. O Papa Francisco teve, num dado momento, não há muito tempo, uma expressão que eu acho que é muito pertinente, onde ele dizia: não há diálogo sem pertença. Não há diálogo, não há encontro de pessoas se cada um não souber um bocadinho reconhecer quem é, de onde vem, onde se filia, não é? Portanto, a opção católica da nossa associação não é de modo nenhum um impedimento de encontro e de diálogo com todos, bem pelo contrário. É uma vantagem, porque permite-nos dialogar a partir desta pertença e desta identidade que define cada um de nós. Falamos então um bocadinho sobre o grupo de escuteiros lusófonos de Macau. Perguntava-lhes que fotografia, digamos assim, é que vão levar para Lisboa deste grupo de escuteiros portugueses, lusófonos, aqui em Macau, do outro lado do mundo. Então este é um grupo que tem e que está a celebrar atualmente os seus 20 anos de existência, portanto fundado em 1997. É o grupo de escuteiros lusófonos. Relativamente aos adultos, tem um grupo de adultos muito envolvido e muito motivado para fazer escutismo e para fazer escutismo de qualidade. Têm necessidade de ter mais apoio e mais acompanhamento da nossa parte, mas isso será uma mensagem que levaremos daqui, dirigida a nós próprios, que temos que ter esta preocupação, não só na formação, mas no acompanhamento e no planeamento das atividades para este agrupamento que temos aqui, que é o agrupamento 341. Esta preocupação também se prende com o convite e com a participação de escuteiros deste agrupamento no nosso próximo acampamento nacional que será realizado em Portugal, em Idanha Nova, onde vão um grupo de escuteiros daqui, exatamente porque pela troca de experiências que irão ter, com certeza, tanto ao nível dos exploradores como dos pioneiros que irão daqui, como dos dirigentes. Será mais uma oportunidade educativa e formativa para os que vão. Portanto, relativamente aos adultos, acreditamos que estão criadas todas as condições e que foram agora também reforçadas e discutidas para desenvolverem um excelente trabalho e escutismo de qualidade. Relativamente aos lobitos que encontramos, aos exploradores e aos pioneiros, também eles com muita alegria, muita vivacidade, estavam muito envolvidos na celebração dos seus 20 anos. Também muito à maneira escutista nos brindaram com muito humor e criatividade, mas sentido crítico relativamente ao trabalho que aqui fazem, e foi para todos nós um motivo de grande alegria podermos ver aqui o escutismo e as atividades que aqui são desenvolvidas. Este é um agrupamento que tem a particularidade de não ter caminheiros. Não é assim? É verdade. Que será... Caminheiros são aqueles com mais de 18 anos. Aproximadamente entre os 18 e os 22. Sim, aqui pela especificidade e porque apesar de nós termos este método escutista e o sistema de formação, ele não é nem para este agrupamento, nem para nenhum outro, são princípios orientadores, mas somos flexíveis e procuramos fazer escutismo adaptado às realidades locais, porque como dissemos há pouco, esta vida na natureza é nesta natureza que nos envolve e podemos pensar nesta dimensão mais verde, mas é também a natureza humana e social e por isso a comunidade onde nós estamos inseridos tem a sua especificidade, seja aqui neste território, seja mesmo em Portugal continental ou nas ilhas, é um escutismo adaptado à realidade local.
E o que acontece aqui é específico deste local e tem a ver com os estudos e com a formação dos escuteiros que, ao chegarem aos 17, 18 anos, optam também, em termos do seu percurso formativo, por ir estudar para outros locais. Como tal, não temos número suficiente de jovens a partir dos 18 anos e, por isso, a proposta que existe é que os que estão a estudar ou a desenvolver qualquer outra atividade com mais de 18 anos, não lhes é dada a oportunidade de viverem a experiência de serem caminheiros, mas é-lhes dada a oportunidade de servirem e de procurarem também fazer caminho como candidatos a dirigente. Estamos a chegar à reta final desta entrevista. Eu gostava ainda assim de falar um pouco sobre a liderança do Comitê Mundial do Escotismo, que é um organismo liderado, chefiado por um português, João Armando, que está a chegar ao fim do mandato. Pedir-lhe que nos fizesse um balanço deste mandato à frente do escotismo mundial. O que é que fica deste mandato? O João Armando tem uma experiência internacional notável, porque antes de ter cumprido 2 mandatos como membro do Comitê Mundial, um deles como presidente do Comitê Mundial, tinha também feito parte do Comitê Europeu. Portanto, tem já uma visão do escotismo, quer na Europa, quer no mundo, de grande alcance. Entre outros aspectos que seguramente hão de ser um bocadinho melhor pensados quando terminar o seu mandato agora no próximo mês de agosto, creio que há uma nota que o João Armando deixa no escotismo mundial, que é este sublinhado do escotismo como movimento de educação. De educação não formal, é certo, mas de facto aquilo que propõe não é atividades de tempos livres, não é simplesmente uma organização ao serviço de um governo ou de uma igreja, mas é um movimento que ajuda crianças e jovens na sua educação integral. E ele liderou 2 congressos mundiais dentro da Organização Mundial do Escotismo, o último dos quais realizado no passado mês de abril na Suíça, que reuniu cerca de 200 pessoas de mais de 100 países, onde esta marca, creio que ficará fortemente enraizada para os próximos anos. E ela é muito importante, até do ponto de vista da credibilidade deste movimento, diante de outros parceiros ao nível mundial. Depois há outras dimensões mais organizativas, processos internos que foram aprofundados, que foram trabalhados, particularmente nestes últimos 3 anos, e que hão de ser consolidados nos próximos anos. Mas, acima de tudo, é um grande orgulho para o escotismo português ter visto um dos seus membros, e ainda mais sendo membro da nossa associação, a liderar o escotismo mundial. O escotismo mundial, que nasce basicamente de um movimento que tem as suas origens no Ocidente, na Europa. Qual é o lugar da Ásia neste movimento nos dias de hoje? Está a ganhar mais peso também? Tem um peso numérico muito grande, porque o país do mundo que tem mais escoteiros é a Indonésia, devido à sua inserção do escotismo como um movimento que se organiza à volta da escola. E outros países como as Filipinas, a Malásia, etc., têm grandes números e têm uma grande expressão. De notar ainda, para sublinhar esta importância, que os próprios escritórios mundiais da Organização Mundial do Escotismo, que estavam sediados em Genebra, foram transferidos há cerca de 4 anos, creio eu, para Kuala Lumpur, precisamente na Malásia. E isso mostra bem como esta parte do mundo se tornou tão importante para o escotismo. Na China ainda não há escoteiros? Na China continental ainda não há escoteiros, mas há em Taiwan, há em Macau, além do nosso pequeno grupo lusófono, há a Associação de Escoteiros de Macau, que tudo indica será reconhecida como membro da Organização Mundial na próxima Conferência Mundial
deste verão, em Baku, e há em Hong Kong, que é uma associação histórica já com grande importância em toda a história do escotismo. Aliás, deveria referir também que os escoteiros de Hong Kong, bem como a Associação dos Escoteiros de Macau, estiveram presentes nestas comemorações do nosso grupo lusófono. E isso mostra bem como também nós sabemos inserir-nos onde estamos a viver. Se é a língua que nos reúne, e neste caso reúne o grupo de escoteiros lusófonos, não deixa de nos tornar cidadãos ativos. Não só cidadãos ativos do mundo, mas começando na comunidade local onde estamos inseridos. E isso é uma ponte muito interessante que também o grupo de Macau está a desenvolver. A Susana ia dizer alguma coisa? Sim, ia lançar um desafio a toda a comunidade lusófona, como que o escotismo que se faz neste momento é um escotismo de grande qualidade, que considerem, se possível, esta oportunidade formativa para as crianças e para os jovens. Não é uma atividade extra, é uma atividade que procura educar integralmente, e por isso as crianças e os nossos jovens, e um bocadinho de acordo com os lemas, as crianças dos 6 aos 10 anos são educados no sentido da melhor vontade, com um imaginário relacionado com o livro da selva, que é o grande desafio que lhes é posto. A partir dos 10 anos e então até aos 17, o lema é sempre alerta, e por isso, para os que nos ouvem, com certeza será um desafio muitíssimo interessante procurarem localmente os escoteiros para crescerem juntos. É o principal desafio. Fica então esse apelo. Susana Fonseca, Padre Luís Marinho, mais uma vez muito obrigado por terem vindo aqui ao TDM Entrevista. Obrigado, Obrigado. Nós voltamos para a semana, contamos consigo. Até lá.